Olá, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Meu Deus, essa pessoa e eu que estamos orando, pedimos ao Senhor para falar conosco nesta manhã. Sabemos que a graça do Senhor está sobre nós. Por isso, Deus, eu te peço, junto com ela, no nome de Jesus, que nos abençoe com a tua palavra. E havendo em nós, ó Deus, alguma necessidade, supra no nome de Jesus, mas faça-nos, ó Deus, entender o que o Senhor quer de nós. No nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Eu estou muito feliz por ter você aqui comigo, né? E aprendermos juntos a palavra do Senhor. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você quer impactar esta geração? Você quer impactar esta geração? Esta é uma necessidade que temos, né? Ou que o mundo tem. Ontem eu mandei uma mensagem para um amigo dizendo que Deus precisa nesta terra de certos tipos de pessoas. E falei para ele sobre duas pessoas. Então a verdade é que nós podemos impactar esta geração se tomarmos o caminho certo. E para isso vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 15 e o versículo 23. Você não vai entender muito o que vamos ler, mas eu vou te explicar no decorrer do assunto. No versículo 15 de Êxodo 2, diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu da presença de Faraó e ele foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O versículo 23 diz assim: depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o Senhor, ou melhor, e o seu clamor subiu até Deus. Deus ouviu o clamor do povo, né? Eles estavam sofrendo muito e resolveram clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor deles. Que forma eles estavam? Estavam em aflição. Bom, o assunto que trazemos hoje é: você quer impactar esta geração? É uma pergunta. Eu amo perguntas, já disse isso antes. Você quer impactar esta geração? A primeira coisa que precisamos aprender é que para impactar alguém, nós precisamos primeiro de nos deixar ser impactados. Se você não for impactado, jamais você poderá impactar uma outra pessoa. Volto a perguntar: você quer impactar esta geração? Tem muita gente com sede de impactos, com sede de pessoa impactante, né? Pessoa que vai trazer um mover novo para os corações, para as emoções delas. E você pode ser essa pessoa e eu posso ser essa pessoa. Bom, então entendemos que Moisés foi devolvido, como lemos, né? Bem antes, e na meditação de ontem, que Moisés foi devolvido à filha de Faraó. E ali então ele foi criado no palácio, criado como filho, cresceu como filho, aprendeu a cultura egípcia e se tornou um egípcio literal. Mas tinha algo tremendo: ele mamou no seio da mãe dele. Ele sentiu o afago da mãe dele. Ele sentiu a presença da família dele, da família hebreia. E o que acontece? Ele guardou o amor, ele guardou aquele afago, ele guardou aquele carinho, e mesmo ele aprendendo a cultura e vendo ali mágicos, feiticeiros, astrólogos o tempo todo ali no palácio, ele guardava na mente o amor, o afago, o carinho e as palavras dos pais dele, porque ele conviveu com eles até um certo período, e o período que ele foi entregue. Até então nós não sabemos que nome ele tinha.
Mas sabemos que depois que ele foi entregue, ela o nomeou, o adotou como Moisés. E ela dizia uma coisa que não era ela, mas ela assumiu para ela esta coisa. Ela dizia assim: ele será Moisés porque eu o tirei das águas. Mas quem tirou Moisés das águas não foi ela. Foi Deus que o tirou das águas. Deus tinha um plano tremendo para acontecer. E Deus fez exatamente como ele havia planejado. O que aconteceu foi o seguinte: ele cresce ali. Mas eu gosto de traçar paralelos. Eu gosto muito de equiparar as coisas. E quando eu olho para Moisés, eu não tenho jeito de esquecer José. Eu não tenho jeito de esquecer que, mesmo de forma inversa, aconteceu com Moisés o que aconteceu com José. O que aconteceu com José foi ele crescer do lado do pai, estar ali do lado do pai, e depois ser ignorado, zombado, criticado, desamado pelos irmãos, atirado numa cisterna vazia, arrancado dela e vendido para os ismaelitas, que o vendeu no Egito, que entrou como escravo, que se tornou a voz de Deus, se tornou governador e se tornou libertador e trouxe o seu povo para viver gostosamente, sem problemas, no Egito, viver ali como príncipes. Que bonito, não é a história de José? Moisés é o contrário. Moisés nasce ali e ele precisa ser abandonado pela mãe no leito do rio. A irmãzinha segue, os irmãos de José não seguiram, mas a irmãzinha segue. Ele é alcançado pela filha de Faraó. E José foi comprado por Potifar. Talvez antes de chegar ao leilão, Potifar o arrematou. Moisés, então, amamenta no seio da mãe, volta para o seio da mãe. José não pôde voltar para o seio do pai dele. E então, enquanto Moisés vai para o palácio depois e tem um nome, José vai para a prisão. Olha como os passos são diferentes, mas a história é a mesma. E então sai José da prisão para ser a voz de Deus. E agora Moisés, depois de matar um egípcio para defender o seu povo, o inverso de José começa, o mesmo que aconteceu no princípio de José, começa com Moisés. Ele vai tentar separar a briga de dois irmãos. Não briga, um estava sufocando, um estava judiando do outro, e eram hebreus. Ele vai tentar ajudar, e este aí diz: ninguém te colocou como juiz sobre nós, ou você quer me matar como matou o egípcio? Ele matou o egípcio para defender a sua própria raça. E agora ele é acusado pela própria raça. E sabe o quê? Moisés teve que fugir porque esse rapaz fez com que esse irmão dele, hebreu, fez com que chegasse até Faraó. O que fez Moisés? E Faraó tentou matá-lo. Agora o pai da mãe dele tenta matá-lo. Porque ele matou um egípcio. Matou alguém do sangue dele. Matou um feitor dele. Porque o rei colocou alguém sobre a autoridade. E essa autoridade judiava do povo, e Moisés não aguentou ver isso. O que ocorre? Ele precisa agora fugir, enquanto José se torna a voz de Deus e vai para o palácio. Aquele agora que estava no palácio, Moisés, tem que fugir para terras estranhas. E ali então ele foi para onde um homem, quando está com problemas, onde uma mulher, quando está com problemas, precisa ir. Ele foi para a beirada de um poço. Lugar de meditação, lugar de pensar na vida, lugar de olhar o que você fez, o que você pode fazer daí para frente, qual será a tua decisão, ao passo que você agora é um fugitivo, alguém vem para te matar. E ele então pensa, e ali a vida dele muda, na beirada daquele poço. A vida dele toma outro rumo na beirada daquele poço. Quase 40 anos de palácio, agora vira 40 anos no pasto. Aquele que tinha uma família grande, hebreia, agora vai ter uma esposa e ter 2 filhos e viver ali com um sogro que cria
cria em Deus, só não conhecia o tamanho da grandeza de Deus. E isso podemos falar mais tarde. Mas ele foi recebido, ele foi acolhido no seio familiar de alguém que cria em Deus. E ali está ele pastoreando. Ah, mas chega um momento que Deus olha para a vida dele e Deus olha para onde ele está e ele vai para o deserto. Só que quando você, meu irmão e minha irmã, está indo para o deserto, lembra que bem perto do deserto pode estar também o monte de Deus. E ele vai então para o deserto. E chegou justamente o momento em que o povo chorava e resolveram clamar a Deus por socorro no Egito. Ele ali começa a ver algo sobrenatural. E Deus marca um encontro com Moisés. Ah, aquele poço ali deu nova vida para Moisés. Aquele poço ali deu nova origem para Moisés. Aquele poço foi o princípio da história de um homem que iria impactar o mundo, o fugitivo que chegou num seio familiar, porque na hora que precisou ser valente, ele foi valente. Ele não cedeu, mesmo sendo fugitivo, ele foi mais uma vez defensor daquelas que estavam sendo atacadas, as filhas de Jetro. E foi por isso que ele foi recebido na casa de Jetro, porque antes de pensar em benefício, ele foi um libertador de novo. Libertou aquele que estava sofrendo lá na mão do egípcio e matou o egípcio. Tentou libertar um outro irmão da mão de um outro irmão covarde. E por isso ele se tornou fugitivo. Mas agora ali ele afugenta os pastores que estavam oprimindo as filhas de Jetro e não deixando que elas dessem água às ovelhas. E ele afugenta os pastores. E ele, o libertador, é também servidor. E pega água e dá água para o rebanho de Jetro. Por isso que Jetro disse para as filhas dele: onde está o homem que vos libertou? Não é muito bom para nós, não será bonito para nós chamá-lo para comer um pedaço de pão e estar aqui conosco? E Moisés, então, lá no deserto, encontra a família. E nós vamos parar neste ponto de que ele se casa. E ele vai ao deserto para, então, mais tarde, apacentar rebanhos. E no deserto, ele está perto do monte de Deus. E é o momento que Deus diz: você está tão pertinho que eu quero usar você agora. Quero te dar uma experiência tremenda agora. Porque você se humilhou e você está bem perto de mim. Não tem um lugar mais perto de Deus do que quando você e eu nos humilhamos, nos colocamos de joelhos. E aí então, com a nossa lágrima, com as nossas palavras, nós tocamos o coração do Deus Todo-Poderoso. O povo clamando chegou aos ouvidos de Deus. Moisés, sendo bravo, chegou ao coração de Deus. E Deus diz: eu vou usar você para impactar esta geração. Você quer impactar esta geração? Eu estou passando com você histórias e mais histórias. Eu estou passando com você passo a passo na Bíblia, para você entender que Deus já projetou o que quer fazer. Ele não precisa dos nossos conselhos e nem tampouco precisa das nossas aprovações. O que Deus precisa é que nós o agrademos. E a única forma de agradar a Deus é tendo fé e acreditando nele e dizendo: Senhor, que eu seja este vaso teu, usado nas tuas mãos, como a voz do Senhor para esta geração. E eu prometo que eu vou impactar esta geração com o poder da
tua palavra e com o poder do nome de Jesus. Você quer impactar esta geração? Jogue-se nas mãos de Jesus. Sirva a Deus. Estude a palavra de Deus. Desperte nas suas madrugadas para orar. Tenha sede de Deus. E diz Deus, enquanto tu não saciares a minha sede, eu não vou largar a tua fonte. Porque Deus é uma fonte constante e não tem nada melhor do que acostar, do que assentar no poço de Deus. Moisés se assentou junto ao poço e ali então começou a sua nova vida. Você quer beber da fonte? Você quer beber de Deus? Beber da água da vida? Jogue-se às mãos de Jesus e prostre-se aos pés do grande Deus, e Ele irá usar você para impactar esta geração atual, uma geração sedenta, uma geração perdida, uma geração sem solução e sem resposta. Mas você e eu temos a resposta para o mundo atual. E não há em nenhum outro. Só Cristo é real. Só Cristo é a solução para esta geração perdida. E Ele quer usar você e quer usar a mim. Sejamos usados para impactar esta geração no nome de Jesus. Pergunto de novo. Você quer impactar esta geração? Um grande abraço meu. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.